Se procurar o texto, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Todos acharam? Amém? Diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e unge-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando entre eles, via a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Falar um pouco sobre o rei Davi, segundo rei de Israel, 25º avô de Jesus, e um homem abençoado por Deus. O homem mais falado na Bíblia, 851 menções de Davi. Foi o homem mais falado na Bíblia, talvez porque Deus o abençoou grandemente. E Davi, ele era um simples pastor de ovelha. Ele apacentava as ovelhas para o seu pai Jessé. A Bíblia não cita o nome de sua mãe, mas ele era um simples pastor de ovelha. E aí, certo dia, Samuel chegou na cidade onde Davi morava, e chegou na casa de Jessé. Davi não se encontrava. Chegou na casa de Jessé e mandou Jessé chamar seus filhos. E Jessé chamou seus filhos, né? E um por um passou por Samuel. Ele informou que a visita dele era por motivo da escolha do novo rei, e Jessé foi mandando seus filhos, um por um. E quando chegou o mais velho, até Samuel achou que ele seria o escolhido do Senhor. Mas Deus falou para Samuel para ele não olhar o coração, o físico, a altura físico da pessoa, mas para ele olhar para o coração da pessoa. E assim foi, passou os 7 filhos de Jessé.
Quando passou os 7 filhos de Jessé, Samuel perguntou: tem mais um? Porque Deus rejeitou todos os seus filhos, tem mais um? E Jessé falou: tenho mais moço. Aí Samuel falou: pois chame o mais moço, porque a gente não vai se assentar à mesa enquanto ele não estiver aqui. E mandou chamar Davi. Davi, um garoto provavelmente com seus 16 anos, 17, foi de encontro a Samuel e Deus falou: é este o meu escolhido. Às vezes passou na cabeça dos irmãos: mas como mais moço, mais fraco, como que ele vai ser o novo rei de Israel? Como que ele vai pegar o lugar de Saul? E foi passando o tempo, Saul desonrando o nome de Deus, né? E até que certo dia foi a gota d'água. O que aconteceu? Foi guerra contra os amalequitas. E Deus falou assim, Deus falou para Samuel dar o recado para Saul: olha, você vai e mata todo mundo, não deixa um ser vivo na cidade dos amalequitas. E Saul foi para essa guerra. Chegando lá, ele ganhou a guerra, mas não fez o que Deus pediu. Ele pegou as melhores ovelhas, o melhor gado, e ainda trouxe o rei, porque o rei falou que ia pagar pela vida. E ainda trouxe o rei dos amalequitas. Samuel ficou sabendo disso e foi de encontro a Saul. Pegou a espada de um soldado e matou o rei dos amalequitas. E falou assim: por causa disso Deus te rejeitou no trono de Israel. Saul ficou muito angustiado e chegou ao ponto de rasgar a roupa de Samuel. E aí foi passando o tempo. Saul, muito angustiado por perder o trono, mandou chamar um músico para que esses espíritos maus que estavam em Saul saíssem, né, através de uma música. E o músico que foi chamado era Davi. O rapaz que foi escolhido para tomar o lugar de Saul era agora seu músico. E Davi foi obediente ao seu rei, tocou músicas para Saul, e Saul se acalmou com essas músicas. Saul ficava calmo com essas músicas. E foi passando o tempo, e aí os israelitas entraram com guerra com os filisteus. Mais uma guerra com os filisteus. E o que aconteceu? O rei dos filisteus falou assim: olha, vamos resolver essa guerra no modo antigo. Eu escolho o meu melhor homem e você escolhe o seu melhor homem. Se a gente ganhar, vocês viram nossos escravos. Se a gente ganhar, vocês viram os nossos escravos. E assim se fez. Eles chamaram gigante Golias, aproximadamente 3 metros de altura, e ele desafiou o povo de Deus: cadê o Deus de vocês agora? Ninguém vem, e ninguém foi de encontro a Golias. Ninguém foi. E ele ficou desafiando. Por cerca de 2 meses, ele ficou desafiando. E aí Davi viu que aquele gigante estava desafiando o seu povo, e falou assim: quem é esse incircunciso? Davi usou essas palavras. Quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Deus? Aí Davi falou assim para Saul: eu vou. Saul falou: não, você é apenas um menino, não sabe mexer com uma espada ainda, não sabe manusear uma espada. Como que você vai de encontro ao gigante Golias, que já ganhou várias batalhas, que já é experiente com guerra? Como que você vai de encontro a esse gigante? Ele falou assim: eu não vou, mas Deus vai comigo. Deus vai comigo e eu vou ganhar desse gigante que afronta o nome de Deus. Como não tinha mais opção, Saul mandou
Davi. Ninguém queria ir. Davi era a única opção do povo de Israel. Saul mandou Davi, aquele homem fraco. Comparado a Golias, ele era fisicamente fraco. E Saul pôs uma armadura pesada em Davi, com medo de sua morte, mas ele não quis lutar com essa armadura. O que aconteceu? Davi jogou uma pedra na cabeça de Golias, que caiu desmaiado. E ele pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. Depois desse dia, Davi foi crescendo muito. Foi aprendendo as artes de guerra, foi indo para muitos confrontos de Israel, e foi aprendendo e virou não um dos melhores, mas o melhor guerreiro de Saul. Até que certo ponto, Davi foi mais exaltado que Saul, que o próprio rei de Israel. E aí Saul, não gostando muito, começa a perseguir Davi. Aí Davi sai da cidade, que é onde Saul se encontrava, e começa a se refugiar de Saul com medo de sua morte. E Saul vai atrás, fortemente atrás de Davi, para tentar matá-lo. E não consegue. Até que um dia Davi vai para casa dos profetas. Davi estava sozinho, sem exército, e vai para a casa dos profetas, onde se encontrava lá Samuel. Samuel deu comida, deu bebida, alimentou Davi, porque ele precisava, ele estava refugiando sozinho. Alimentou Davi, e Saul ficou sabendo que a casa dos profetas, não que Samuel fez isso, mas que a casa dos profetas ajudou Davi, que quem ele queria matá-lo, e mandou uma tropa para a casa dos profetas para tentar matar Davi. E essa tropa não conseguiu chegar lá, caiu e ficou profetizando o nome do Senhor, e não conseguiu chegar na casa dos profetas. Então Saul foi lá, ele mesmo. Só que quando ele foi, Davi já tinha ido embora. Ele não sabia disso, mas Davi já tinha ido embora. E Saul levantou a espada contra Samuel, e no momento que ele levantou a espada contra Samuel, ele caiu, rasgou as suas roupas, ficou completamente nu, e começou a profetizar também, igual aqueles soldados. Quando Saul voltou ao seu estado normal, de raiva, ele voltou na casa dos profetas. Samuel não se encontrava lá, estava muito doente, não se encontrava na casa dos profetas. E Saul chegou lá e matou todos os profetas que se encontravam na casa de profetas. Aí Davi começa a se refugiar mais ainda, começa a encontrar um exército, seguidores que apoiavam Davi, e seu exército foi crescendo, e Davi, antes dele ter um exército, ele foi capturado pelos filisteus. E antes dele ter um exército, ele estava sozinho, foi capturado pelos filisteus. E aí o que aconteceu? Davi não tinha o que fazer, porque ele ia morrer. Só que Deus ajudou Davi para ele não morrer. E Davi se fingiu de louco para poder escapar do rei dos filisteus. E depois disso, Davi consegue um exército, fica com esse exército poderoso e vai só juntando, e Saul atrás dele, fortemente atrás de Davi, até que Davi tem uma ideia. E ele investe nessa ideia, que é morar em território filisteu, com a proteção do rei. E o que acontece? Ele vai para esse território filisteu, recebe a proteção do rei filisteu. Em troca, Davi tinha que lutar todas as guerras
do rei filisteu. Davi teve que lutar, mas ele ganhava proteção. Saul ficou temido com isso, mas continuava a sua perseguição. E aí o que aconteceu? Um dia o inevitável aconteceu. Os filisteus invadiram Israel. Só que antes disso, o rei filisteu pediu ajuda a Davi. Falou: Davi, seus homens, a gente vai pelejar contra Israel e a gente precisa da sua ajuda. Você seria capaz de fazer isso, Davi? Davi confirmou, porque se ele não confirmasse, ele morreria ali mesmo. Mas o plano de Davi era chegar lá no campo de batalha e virar-se contra os filisteus e lutar ao lado dos hebreus. O que aconteceu? O rei filisteu, os príncipes filisteus não deixaram Davi seguir essa batalha. Por quê? Porque temiam que o que ia acontecer acontecesse, que era Davi se virar contra os filisteus. E Davi não foi para a guerra. E quando ele voltou para o território filisteu, na cidade de Ziclag, que era território filisteu, ele encontrou uma visita não muito esperada, que era os amalequitas, que covardemente invadiu essa cidade e estava matando todo mundo. E aí Davi vai em perseguição dos amalequitas e mata todo mundo e consegue o pessoal que eles sequestraram, consegue de volta. Enquanto isso acontecia, em outro cenário, os filisteus lutavam contra Israel. Israel em menor número, muito menor, porque as principais pessoas estavam com Davi, e Davi não foi para essa guerra, e os filisteus foram derrotados. E o que aconteceu? Saul, para não ser humilhado, cometeu suicídio. Saul se matou. Antes ele pediu para o general dele matar, o general não quis, e ele pediu, e ele mesmo se matou. E aí o que aconteceu? Davi vai para Israel de novo. Israel, que agora está derrotada, vai para Israel. E acha que não tem nenhum herdeiro lá, mas tem um herdeiro de Saul, o filho mais novo de Saul. Embora irresponsável, o filho mais novo de Saul herda o trono de Israel. E só que Saul tinha um general muito forte, muito influenciado, chamado Abner. Esse general reinava junto com o filho de Saul. E o que aconteceu? Esse general não era... O general usava o rei, o filho de Saul, como objeto. E o que aconteceu? Davi se proclama rei em Judá, porque os anciãos quiseram, o povo também quis que Davi fosse rei em Judá. E assim se fez. Davi foi rei em Judá. Por cerca de 2 anos, ele foi rei em Judá. E algumas pessoas fiéis a Davi mataram esse filho de Saul. E aí Davi reinou por toda a Israel com a morte desse pessoal. Esse pessoal não foi enviado por Davi. Eles quiseram, por vontade própria, matar o rei, filho de Saul. Aí, o que aconteceu? Davi assume o trono de Israel, toda Israel, e começa a crescer o seu império. A Bíblia relata que ele tem 3 filhos, um chamado Absalão, o outro Aminon, e uma filha muito bonita chamada Tamar. A Bíblia conta sobre esses 3 filhos. Claro que ele teve mais, mas a Bíblia relata esses 3. E o que aconteceu? Esses filhos também foram crescendo. Davi negligenciando com a educação de seus filhos. E esses filhos foram crescendo. E Absalão criando raiva de Aminon e vice-versa. Até que Aminon, que é o filho mais velho, cria olhos para Tamar, que era sua irmã.
começa a criar olhos para Tamar, que era sua irmã, e deseja por tudo, pelo menos deitar com Tamar. E aí ele não consegue, cria uma estratégia. Finge que está doente e pede que Tamar cuide dele. E Tamar, como era uma irmã bondosa, faz isso. E Amnon violenta Tamar. Davi fica sabendo, fica muito indignado, assim como seu irmão Absalão também fica muito indignado. E Davi não decreta a morte de Amnon, o que era para ser feito. Mas Davi apenas expulsa ele do reino. E aí o que acontece? Absalão fica com muita raiva disso, porque ele queria ver a morte do seu irmão por se deitar com a sua irmã. E aí o que acontece? Davi tinha muitas esposas. E o que aconteceu? Os israelitas foram para uma guerra. E Davi não foi para essa guerra. E o que aconteceu? Davi ficou na janela do seu palácio, olhando o seu reino, quando ele viu uma moça tomando banho. E ele cria olhos para essa moça. O nome dessa moça é muito conhecido, Batseba. Ele cria olhos para essa moça e manda chamá-la. E ela, obedecendo o rei, vai. E Davi se deita com uma mulher casada. Batseba era casada com Urias. E Davi se apaixona por Batseba. E manda matar Urias, porque Urias estava no campo de guerra. Manda matar Urias. E Urias morre e ele casa com Batseba. E nisso Absalão ainda não perdeu a sua raiva de Amnon. E nos judeus tem uma festa chamada Festa da Tosquia. E Absalão chama Amnon, fingindo que está de bem com Amnon, mas planejava sua morte. E Absalão matou Amnon e saiu da cidade de Jerusalém. E no que ele saiu, Davi não foi atrás dele, só não deixou ele entrar em Jerusalém. Passado tempo, Davi ficou com pena de Absalão e trouxe de volta para o palácio. Ele pediu perdão e, passado o tempo, ele disse que ia jejuar em Hebrom. E ele vai para Hebrom. E lá em Hebrom, ele se declara rei de Hebrom. Davi fica sabendo e fica sabendo que ele também juntou um exército poderoso e está marchando para Jerusalém. Davi entrega Jerusalém. Absalão se aposta do trono com Davi, como ele entregou Jerusalém. E Davi foge, refugia, como ele era quando estava refugiando de Saul, com o exército também. Davi não está sozinho. E aí o que acontece? O seu filho, Absalão, pretende matar Davi. Primeiro, para humilhar o pai, ele se deita com todas as mulheres, menos com Batseba, que foi com ele. Absalão se deitou com todas as mulheres de Davi, para humilhar o seu pai. E aí o que acontece? Absalão, ele pretende matar o seu pai em campo de batalha. E aí Absalão marcha contra Davi. E o exército de Absalão era liderado por Absalão. Só que Davi não foi para essa guerra, por uma questão de segurança. E Absalão é derrotado nessa guerra e ele foge. Seus cabelos eram muito grandes e ficou incrustados numa árvore. E o general de Davi mata o filho de Davi, né? E aí Davi vai passando um tempo, vai reinando. Já acabou a punição dele ter se deitado com Batseba.
E o tempo vai passando, Davi envelhece e morre. Né? Essa história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era o único da Bíblia que foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Apesar do seu pecado com Batseba, Deus o considerou segundo o seu coração. Porém, Deus não deixou de castigar Davi. Abençoou Davi, chamou-o segundo o seu coração, mas não deixou de abençoar. Deus sonda os corações. Por isso que ele falou isso de Davi. Se ele sondar o coração de um de nós, ele poderia falar que nós somos segundo o coração dele? Igual ele falou de Davi? Ele sonda, ele sabe tudo. Se ele sondasse um de nossos corações, ele poderia chamar algum de nós de segundo o coração dele? Davi tinha fé. Não aceitou a ameaça do gigante Golias. Davi viu que o gigante Golias estava ameaçando o seu povo e não aceitou. E pela fé, ele falou que ia vencer e Deus o abençoou. E Davi venceu do gigante Golias. Ele teve fé. Ele sabia que ele era mais fraco que o gigante Golias. Mas ele teve fé. Assim como Davi, ele teve fé. Nós devemos ter fé, como Davi teve. Eu não sei se eu iria para um confronto desse com Golias. Se ele desafiasse o nome de Deus, eu não sei se eu iria. Porque a fé de Davi foi muito grande naquele momento, né? A fé de Davi foi muito grande. A fé é uma questão... não são muitas pessoas que têm, porque as pessoas só acreditam no que elas veem. As pessoas só acreditam no que é tangível, no que elas conseguem pegar. Né? Davi não foi assim. Ele foi de frente com o gigante, no nome de Deus, e derrotou o gigante Golias. Davi acreditava na vontade de Deus. Quando o profeta Natã disse que ele não construiria o templo, ele não sabia por quê, mas assim fez. E Deus o abençoou por isso. O profeta Natã chegou para Davi e falou que ele não ia construir o templo. Davi não sabia por quê, mas o profeta Natã prometeu que o seu filho construiria o templo. Davi queria muito construir esse templo, mas ele acreditou na vontade de Deus e obedeceu a Deus e se deu muito bem por isso. Porque se ele fosse construir o templo, Davi vivia um período de muitas guerras. Se ele fosse construir o templo, os homens estavam ocupados construindo o templo. Davi ia ser atacado desprevenido, porque os seus homens estavam construindo o templo. Ou seja, se ele desobedecesse a Deus, o reino de Israel ia cair. Devemos acreditar na vontade de Deus. Mesmo quando os amalequitas, na cidade de Ziclag, cidade filisteia, tomaram suas esposas, ele ainda assim consultou a Deus para saber se era a vontade de Deus que ele fosse. Os amalequitas roubaram todas as suas esposas, saquearam a cidade, e mesmo assim, ele perguntou a Deus: Deus, o Senhor quer que eu vá de encontro aos amalequitas? É do seu agrado que eu vá de encontro aos amalequitas e mate eles e tome as minhas esposas de volta? Se Deus falasse não, ele não ia. Ele não ia de encontro aos amalequitas. Por quê? Porque ele confiava na vontade divina. Ele confiava, ele sabia que a vontade de Deus era sublime na sua vida e que se ele obedecesse, sua vida ia ser grandemente abençoada, como foi. Às vezes a gente não acredita na vontade de Deus. Às vezes
a nossa vontade, na nossa cabeça, a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. E aí o que acontece no final? A gente quebra a cara. A gente não se dá muito bem. Por quê? Porque não acreditou na vontade de Deus. Ela pode parecer não muito boa para você no início. Pode não parecer muito boa para você, mas para Deus é. E no final você vai ver que obedecer à vontade de Deus é bom. Obedecer à vontade de Deus é agradável. E no final você vai se dar bem por causa disso, né? O homem, outro tópico, o homem vê o coração, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem, que foi o caso de Samuel. Samuel e o pai de Jessé achou que o filho mais velho ia ser o rei de Israel. Por quê? Porque ele tinha grande porte, ele tinha estatura. Samuel achou que ele seria o rei. Por quê? Porque Samuel é homem e Samuel viu com os olhos humanos. Samuel não olhou com os olhos divinos, né? Samuel, ele olhou a aparência e Deus reprovou a aparência, a escolha de Samuel. Davi era o mais ranzinzo de seus 8 irmãos, mas Deus o abençoou e colocou no trono de Israel. Ou seja, Deus não olhou o exterior dele, não olhou se Davi tinha dinheiro, não olhou se Davi era forte, se Davi era alto. Deus olhou o coração de Davi. Ele é um bom homem, ele obedece à minha vontade. E Deus colocou Davi no trono por causa disso, né? Deus, se ele fosse olhar, ele reprovaria o seu coração? Deus reprovaria o seu coração? Os 8 irmãos de Davi foram reprovados. O coração dos 8 irmãos de Davi foram reprovados. Deus reprovaria o seu coração se Samuel fosse na sua casa e chamasse os seus irmãos e Deus reprovaria o seu coração? Saul era um homem mau, invejoso e orgulhoso. Por que mau? Porque ele não reinava bem o reino de Israel. Tanto que Deus até tirou ele do trono. Invejoso. Por que Saul era invejoso? Porque ele queria a morte de Davi. Por que Saul queria a morte de Davi? Porque ele tinha inveja. Porque viu que Davi estava crescendo mais do que Saul, que era o rei, e ele não pode aceitar isso por causa do orgulho, né? Saul era um homem orgulhoso. Saul era um homem orgulhoso. Por quê? Porque como é que eu vou aceitar um guerreiro ter mais glórias que o rei de Israel? Isso é orgulho. Isso é um orgulho do rei Saul. Então Saul era um homem mau, invejoso e orgulhoso. Por isso Deus tirou ele do trono de Israel. E eu não coloquei aqui, mas era um homem que não obedecia a Deus. Outro aspecto de Saul é que ele era um homem que não obedecia a Deus. Por isso ele foi tirado. Por esses aspectos, Saul foi tirado do trono de Israel e Davi entrou em seu lugar. Alguns dos erros de Davi: ele cometeu assassinato, matou um de seus melhores homens, cometeu assassinato, cometeu adultério quando se deitou com Batseba, que era uma mulher casada. Ele não podia fazer isso. Negligência na educação dos filhos, Absalão e Aminon. Negligência na educação dos filhos e cuidado excessivo com Aminon, que seria o seu herdeiro, que é o filho mais velho.
Cuidado excessivo, o que despertou inveja em Absalão. Por quê? Porque o pai estava olhando mais para um filho do que para o outro. Davi era um homem como nós e errava, mas o seu coração era segundo o coração de Deus. Mas ele era igual a nós, errava igual a nós, tinha as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que a gente, errava, era humano, desagradou a vontade de Deus várias vezes, mas Deus o considerou como segundo o seu coração. Davi não é diferente de você, ele é um homem como você, ele é um ser humano e erra. Davi era um homem humilde. Por que ele era um homem humilde? Ele sabia conhecer suas limitações. Ele sabia, às vezes as pessoas não conhecem suas limitações. E por orgulho, elas sabem que aquilo é limitado para ela, mas por orgulho ela vai. Davi conhecia as suas limitações. E outro aspecto, Davi aprendeu a atribuir suas vitórias a Deus. Davi era conhecido em não perder nenhuma guerra, mas todas as vitórias de Davi ele atribuía a Deus. Todas as vitórias de Davi ele falava assim: olha, Deus me ajudou nessa guerra, Deus me guiou, e o vencedor dessa guerra não sou eu, é Deus. Todas as vitórias de Davi ele reconheceu, começando pelo urso que ele matou quando era jovem ainda. Ele fala que Deus o ajudou e ele matou o urso. Ele podia falar assim: eu matei o urso. Não, Deus me ajudou a matar o urso. Todas as vitórias de Davi, ele louvava o nome de Deus por isso. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente consegue uma vitória e fala assim: eu consegui essa vitória sem a ajuda de Deus. Não foi Deus não, foi eu. Eu lutei, Deus não fez nada. Eu que lutei, não foi Deus não. Isso é errado. Devemos atribuir todas as vitórias a Deus, porque Ele nos capacitou para ganhar essa vitória. A inveja não tomou conta só de Saul, mas também de Absalão, como eu falei antes. Quando ele viu que Davi protegia o filho mais velho, ele arrumou um pretexto para se livrar de Aminon. Aí juntou a raiva e a inveja, a raiva de Aminon ter deitado com a sua irmã e a inveja que ele tinha de Aminon, porque Davi protegia Aminon, juntou os dois e ele acabou matando seu próprio irmão. Juntou esses dois sentimentos que Absalão sentia e ele acabou assassinando seu irmão. A Bíblia fala que a gente não pode ter inveja um dos outros. Ela fala: alegrem-se com os que alegram e chorem com os que choram. Se o irmão ganhou uma bênção, se alegra com ele. Se o irmão acontecer alguma coisa ruim com ele, fique triste com ele também. Não fique humilhando o irmão porque ele aconteceu alguma coisa de ruim com ele. E se acontecer uma bênção, alegre-se com ele. Não fique com inveja. Como o irmão de Aminon, filho de Davi, ficou de seu irmão. Davi foi um homem que aprendeu a lidar com os sentimentos humanos. Preste bem atenção, ele aprendeu a lidar. Ele não só lidou, ele aprendeu a lidar com os sentimentos humanos. Lidou com a vingança. Um episódio que eu esqueci de contar, não me veio à memória. Quando ele teve chance de matar Saul, ele lidou com a vingança. Saul queria a sua morte e ele teve chance dentro de uma caverna. Saul estava dormindo e Davi teve a chance de matar
Saul, e não fez isso, porque Saul era seu inimigo. Mas mesmo assim, ele não fez isso. Saul queria a sua morte. Lidou com a misericórdia quando pediu para que seus homens, apesar deles não obedecerem, não matassem Absalão. Não matem Absalão. Ele ordenou, não mate. Seus homens desobedeceram, mas ele ordenou, não mate. Teve misericórdia. Absalão queria a sua morte. Absalão queria herdar o trono de Israel e queria ver Davi morto. Lidou com a ira quando Joabe matou o general de Saul. Joabe era o general de Davi, e Joabe matou o general de Saul, porque achou que o general de Saul ia traí-lo, e ia mesmo. Davi estava errado, mas ele lidou com a misericórdia com Joabe, não fez nada. Lidou com a ira, lidou com a longanimidade. A ira eu já falei. Lidou com a longanimidade quando ele teve outra chance de matar Saul. Foram duas chances. A primeira ele não quis, e a segunda ele também não quis. Ele lidou com a longanimidade e lidou com a tristeza quando seu irmão violentou Tamar, que era sua filha. Quando o seu filho violentou sua filha, ele lidou com a tristeza. Ele não só lidou, mas aprendeu a lidar com sentimentos humanos. Davi, mesmo sabendo que seria o futuro rei de Israel, continuou sua vida normalmente. Mesmo ele sabendo que ia herdar o trono de Israel, mesmo que ele sabendo que ele ia ser a autoridade máxima de Israel, depois de Deus, ele continuou com a sua vida normal. Continuou suas tarefas de pastor, continuou pastoreando as ovelhas. Mesmo sendo ungido, ele servia o seu rei Saul como músico. Mesmo sendo ungido, mesmo sabendo que ele ia ocupar o lugar de Davi, ele foi ungido. Mesmo sabendo, ele foi músico do rei Saul. Ou seja, ele podia muito bem falar assim: já que eu fui escolhido de Deus, eu não vou mais servir o rei, porque eu que sou o rei agora. Não, ele continuou sua vida normal, como ele era antes, até ele herdar o trono de Israel. Respeitava Saul, continuava submisso a seu pai, com todas as tarefas que seu pai dava, mesmo sabendo que ia ser o rei de Israel. E o último tópico que eu quero falar com vocês, para concluir, Davi amou seus inimigos. Davi amou seus inimigos. Chorou na morte de Saul, quando ele se matou. Saul queria a sua morte. Como que alguém chora a morte de alguém que queria a sua morte? Ele chorou, ele considerava Saul como seu pai. Ele até chamava Saul de pai. E quando ele ficou sabendo, os mensageiros trouxeram a notícia, ele chorou. Davi amava seus inimigos. Davi chorou na morte de Absalão, que era seu filho, que também desejava a morte dele. Chorar por causa da morte dos inimigos. Chorar por causa de uma coisa ruim que aconteceu com os inimigos. Isso é difícil. Não é fácil chorar com alguma coisa ruim que aconteceu com os inimigos, com os nossos inimigos, com as pessoas que não gostam da gente, com as pessoas que não falam com a gente. Não é fácil chorar por causa daquelas pessoas pelo mal que aconteceram com aquelas pessoas que não gostam da gente, que foi o que Davi fez. Às vezes a gente não faz isso, mas a Bíblia fala que a gente deve amar os nossos inimigos, apesar de tudo o que eles fizeram
com ele: você ama seus inimigos? Gostaria que Deus o abençoasse grandemente? Pergunta difícil. Você gostaria que Deus abençoasse os seus inimigos grandemente? Gostaria de ver eles crescendo de todos os lados? Pergunta difícil. Mas a resposta tinha que ser simples. A resposta tinha que ser: sim, eu gostaria de ver as pessoas que eu não gosto crescendo. Pergunta difícil, mas uma resposta que tinha que estar nas nossas vidas. Às vezes não está, mas tinha que estar. Devemos amar as pessoas que não gostam da gente, né? Ontem eu estava conversando um negócio legal com o Hélio lá no show do Trazendo a Arca. O vocalista falou um negócio interessante. Ele falou assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí eu comecei a conversar com ele sobre essa questão. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu tive uma interpretação, o Hélio teve outra. Na minha interpretação, eu achei que era que Deus preparasse uma mesa, literalmente, na presença dos meus inimigos. Aí eu perguntei: você gostaria de fazer um almoço com uma mesa cheia de pessoas que não gostam de você? Almoçar com aqueles... Comida nem ia descer direito, mas você gostaria de almoçar com aquelas pessoas que não gostam de você? E o Hélio me deu outra interpretação que eu achei interessante, que era Deus te abençoar. Prepara-me uma mesa, Deus te abençoar, para os seus inimigos verem Deus em você, para os seus inimigos verem que Deus está te abençoando, né? Mas independente da interpretação desse texto, ele fala muito com a gente: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Você seria capaz de preparar uma mesa na presença dos seus inimigos? Último tópico agora, falando sério. Davi tinha muitas esposas, mas ele queria mais uma. O nome disso é ambiciosidade. Davi tinha 10 esposas, para ser mais preciso, tirando as concubinas. Mas ele queria mais uma. E ele queria mais uma casada. Se fosse solteira, tudo bem, podia ter 11. Mas essa mulher que ele queria era casada. Ele foi ambicioso. O ser humano é ambicioso. O ser humano quer cada vez mais. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais tem, mais quer. Por que isso? Por que não convive só com o que Deus deu? Por que não convive só com... Só não. Por que não convive com o que Deus te deu? Quer mais, quer ser ambicioso, quer mostrar para as outras pessoas que você tem, que você pode. Por que isso? Por que a ambiciosidade? Não devemos cometer esse pecado da ambiciosidade, que foi o pecado de Davi e que Deus puniu severamente Davi por causa disso. Deus puniu severamente. Ele perdeu seus 2 filhos, perdeu a honra da sua filha e perdeu um soldado bom na guerra. Deus castigou Davi por causa da ambiciosidade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, meu Pai, que foi retratado, Deus, a vida de Davi, Deus, os pontos, Deus, os aspectos positivos e também os negativos, Deus, da vida de Davi, meu Pai, que o Senhor esteja usando, Deus, através da vida de Davi, Deus, que possa
nos abençoar por causa disso, meu Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, meu Pai. Um Natal, terça-feira agora maravilhoso, Deus. Que venhamos celebrar, Deus, o seu nascimento, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.